Glória a Deus. É um prazer enorme, irmãos, trazer essa palavra. É uma responsabilidade muito grande, tá? Nosso pastor está pregando em outro ministério no dia de hoje, e ele me incumbiu de trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida nessa noite, amém? Irmãos, eu não acredito em acaso, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Ele não me colocou aqui nessa noite para brincar de pregar a palavra, e Ele não te trouxe aqui nessa noite para brincar de ser crente. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Deus tem uma palavra para o seu coração, então segura aí que Deus vai falar com você, amém? Coloca a sua Bíblia aí no seu assento por um instante, dê a mão para o irmão que está aí do seu lado. Você já olhou no olho dele aí, já deu aquele sorrisinho dizendo para ele: irmão, seja bem-vindo à casa do Senhor. Ele te ama, amém? Nós também te amamos, amém? Nós temos algum visitante aqui nessa noite, não? Irmãos, Deus abençoe, tá? Os irmãos, que Deus possa falar profundamente no coração de vocês. Eu quero te dizer, meu irmão, que aonde há a presença do Senhor, existe alegria. A palavra vai dizer que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Eu não sei quais são os caminhos que você tem trilhado. Se são caminhos gloriosos ou talvez difíceis. Quantas são as vezes que os nossos caminhos são difíceis e a gente pensa em desanimar. Mas eu quero te dar uma boa nova, você não está sozinho nessa caminhada. Amém? Jesus está do seu lado, Ele nunca solta a sua mão, e você pode ter certeza, Ele nunca tropeça, Ele nunca desiste de você. Amém? Feche seus olhos. Irmãos, vamos nos sintonizar na presença dEle nessa noite. A palavra vai dizer que aonde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faz presente. E desde o momento que nós entramos aqui nessa noite, eu já posso sentir a glória dEle neste lugar. A palavra vai dizer também que aonde há a presença dEle, coisas maravilhosas acontecem. Nós iremos aprender nessa noite que aonde Jesus chega, algo novo acontece. Aonde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem. Coisas impossíveis acontecem. Porque nós acreditamos num Deus do impossível. Pai, nessa noite, eu quero pedir, Senhor Deus, tenha total liberdade nesse meio. Que nessa casa, que neste lugar, que todas essas pessoas nessa noite possam sair daqui com a certeza de que são escolhidos do Senhor. E que o Senhor os ama acima de todas as coisas. Que cada gota derramada naquela cruz de sangue, de suor, cada lágrima, tudo que o Senhor passou, às vezes que o Senhor foi humilhado, que o Senhor foi cuspido, foi por cada uma dessas pessoas. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui nessa noite honrando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra. E Senhor Deus, do mesmo jeito que o Senhor naquela cruz trouxe ânimo, o Senhor trouxe nova vida, o Senhor trouxe novas esperanças. Nós queremos sair daqui dessa noite, Pai, vislumbrando um dia melhor, vislumbrando um futuro melhor, Senhor Deus. E mesmo que nós passamos por dificuldade, e mesmo que nós passamos por lutas, porque nós sabemos que o mundo é feito assim, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos esquece, o Senhor sempre está ao nosso lado, Pai. E para a Tua honra e glória, eu quero pedir, tenha total liberdade em nosso meio. Fala conosco nessa noite. Unge, Senhor Deus, as nossas cabeças com óleo. E eu tenho certeza que o nosso cálice transbordará para a Tua honra e glória. Você pode bater palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. E nós vamos meditar numa história que é muito conhecida, mas nem tanto assim pregada. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Eu vou esperar você achar.
Todos achou, diz amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Diga, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Diga, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. E disseram-lhe, e disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Continuamos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, diga Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, diga centurião, implorando, diga implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Pode tomar o seu assento. Irmãos, eu meditava na palavra do Senhor agora à tarde, né? O pastor me convidou para trazer essa palavra hoje pela manhã. E eu falava com o Senhor: Senhor, é dia de domingo. E eu sei que no domingo vão pessoas novas, existem visitantes, mas existem também aqueles que vêm todo dia, todo dia. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra que venha ao encontro de todas essas pessoas, porque eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E por isso que eu disse, hoje o pastor está cumprindo a obra do Senhor em outro lugar, mas nem por isso o nosso Deus deixa de estar aqui. Não é porque o nosso pastor não está aqui hoje que Jesus não está. Aonde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome dele, ali ele se faz presente. E eu quero te dizer que ele se faz presente aqui nessa noite. E que do mesmo jeito que nós veremos essa história acontecer, vai acontecer nas nossas vidas, sim. É uma promessa dele, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Os séculos ainda não se consumaram, e ele se faz presente ao nosso lado. Você pode glorificar o nome dele por isso ou não? Glória a Deus. Irmãos, comecei no versículo 1, mas o nosso foco está no versículo 5, apenas para que nós possamos nos contextualizar com o que está acontecendo aqui. Jesus, ele põe-se a pregar
aos 30 anos. E é interessante que aonde Jesus vai, ele começa a chamar os seus discípulos. E é mais impressionante ainda a atitude daqueles que ele chama. Porque até naquele momento, ninguém ouvira falar de Jesus. A palavra vai falar que ele se achega no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E após aquele momento, o céu se abre, ele é batizado, o céu se abre, e Deus fala assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ali Jesus está sendo confirmado, pela boca do próprio Pai. Mas é interessante que após aquele momento, ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E naquele deserto, irmão, ele passa 40 dias de jejum, sem água e sem pão. Irmão, eu vou te confessar um negócio: fazer jejum não é fácil. Esses dias para trás a igreja fez, um dia de jejum, e cada um fez ali o tanto que deu, e eu tenho certeza que todos nós sentimos a dificuldade que é passar algum tempo sem tomar água, principalmente, e sem se alimentar. A gente começa a sentir fraqueza, Aqueles que gostam de um cafezinho pela manhã começam a sentir dor de cabeça, o corpo fala mais alto. E é justamente nisso é que somos provados mediante o Espírito contra a carne. Estamos vendo ali uma batalha grande a ser travada. E durante 40 dias, Jesus, que sim, 100% Deus, mas também 100% homem, vai para o deserto de jejum. E deserto, meu irmão, com apenas uma roupa, a roupa que estava no corpo, 45, 50 graus durante o dia, menos 10, menos 15 à noite. Pensa, o calor intenso durante o dia, Jesus com fome, com sede, e à noite menos 10, menos 15 graus. Ele era Deus sim, mas homem também, sentindo frio, sentindo fome, sendo provado no deserto, a primeira prova que Jesus passou. E a palavra vai dizer que ele começa a ser tentado pelo diabo, e por 3 vezes ele é tentado pelo diabo, mas naquele lugar ele vence Satanás, porque na realidade não importa quão grande seja a luta a ser travada pelo nosso Deus, ele é mais que vencedor. Não importa qual seja a luta que esteja sendo travada, o seu Deus já está com a vitória nas mãos. E Jesus passa por aquela provação e começa a pregar o Evangelho. Sabe o que é interessante? Porque até aquele momento, o povo de Israel ali, eles seguiam fielmente tudo aquilo que estava escrito na Torá, tudo aquilo que foi escrito por Moisés. E sabe o que era escrito lá, Que nós devemos respeitar os nossos pais, não devemos roubar, não devemos matar. São os 10 mandamentos, fora 600 e tantos outras leis que eles seguiam fielmente, achando que era essa a chave da vitória, achando que eram esses mandamentos, que eram essas leis que os levariam para o céu. Mas quando Efésia chega uma pessoa nova, um Galileu, um rabino, um mestre, dizendo algo novo. A lei que dizia olho por olho, dente por dente, agora começa a ser vista com uma nova visão. E ele começa a ensinar que nós devemos amar primeiro. E nós não devemos amar apenas o nosso irmão, nós não devemos amar aqueles que estão próximos de nós. Nós devemos começar a amar os nossos inimigos. E isso não é fácil. Hoje cedo nós estávamos comentando, e o pastor, na escolinha dominical, ele nos trouxe uma indagação. O primeiro dos dons a ser adquiridos é o amor. Mas espera lá, por que é o amor o primeiro dos dons a ser adquirido? Porque na realidade dele provém todos os outros. Se nós começarmos a entender o que é o amor, passaremos a cumprir todos os outros. Porque se eu amo meu irmão, eu não intento contra ele.
Se eu amo meu irmão, eu não o roubo, eu não cobiço a mulher dele, eu não tenho inveja dele. Se eu amo, todas as outras coisas acontecem. E aí e ele nos indagou hoje, o pastor pela manhã nos indagou, e qual que é a definição de amor? O que é amar? E a Bíblia, com uma frase muito linda, vai dizer assim, ó: Deus é amor. O que é o amor, meu irmão? Amor é Jesus. Quer entender a verdadeira expressão do amor? Olhe para Jesus. Quer a expressão maior do amor do que naquele ato na cruz, onde ele se entrega e ele ainda diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele é amor. É nele que nós devemos nos espelhar. É isso que o povo de Deus começa a ter que entender. E ele começa a pregar dessa forma. E aonde ele vai, mesmo ainda não sendo famoso, ele se achega até os discípulos. E ele diz para Pedro: segue-me. E Pedro vai. Ele diz para Tiago, e Tiago vai. Para Tomé, para todos. E eles vão com ele, sem pensar muito, sem muita argumentação. Sabe por quê? Porque eles começaram a entender que nele, Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Mesmo que Ele ainda não estivesse se revelado verdadeiramente com essas palavras naquele momento para eles, o Espírito Santo já os havia entregado para ele e o revelado para eles. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui porque hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja. Não. O próprio Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, e é nele que nós temos salvação. Eu não estou dizendo que servir esse evangelho você vai viver um mar de rosas, porque na realidade essa não é a verdade. Não foi isso que os discípulos aprenderam. Não foi isso que Jesus ensinou. Antes eles foram apedrejados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram apedrejados, foram humilhados, mas não negaram a fé. E sabe por que não negaram a fé? Porque entenderam que Ele é a verdade. Entender isso é a base para que nós possamos saber por onde trilhar, por onde caminhar. E Jesus continua a sua pregação. E aonde ele vai agora, começa a reunir pessoas, porque o que ele fala muda tudo o que nós entendíamos como certo. Porque aquilo que Jesus fala vai de encontro ao que nós achamos que é certo, e começa a mostrar que nem tudo nós estamos certos, e que na maioria das vezes nós estamos errados. Que quando nós achamos que estamos no caminho certo, muitas são as vezes que nós estamos trilhando caminhos tortos. E Jesus começa a levar um sermão mais bonito que o outro. E eu amo quando nós lemos o Sermão da Montanha, mas não é o foco aqui. E ele vai dizer que bem-aventurados aqueles que são perseguidos, são tristes. Porque, irmão, o quão esse mundo massacra a nossa alma, o quão nós somos apedrejados por esse mundo, o quanto nós somos perseguidos nesse mundo. Mesmo quando nós achamos que está tudo bem, quando vem acontece algo e nos machuca e nos deixa tristes, querendo desistir. Mas Jesus vai dizer que desses é o reino dos céus. É desses que é o reino dos céus. E aonde ele vai, fé, num certo momento, ele passa por um leproso e ele fala: Jesus, se quiseres, podes purificar-me.
Talvez essa seja a minha frase. Talvez essa seja a sua frase. Jesus, está tão difícil. Às vezes, nem forças para dizer nós temos. Às vezes está tão complicado que nem as palavras saem. Mas sabe o que é que Deus tem me mostrado nos últimos dias? Que nem sempre palavras são orações. Para Deus, até o nosso silêncio é. Às vezes a situação está tão complicada que nem as palavras certas nós conseguimos dizer. Às vezes está tão apertado na garganta que nós não conseguimos dizer: Jesus, se quiseres, podes curar-me. Talvez é aquela situação com nossos entes queridos. Talvez nesse momento você está se lembrando: nossa Deus, meu filho, eu não sei aonde ele está. Pai, eu não sei aonde meu marido está, o que ele está fazendo. Pai, está tão difícil, eu não tenho conseguido passar por isso sozinho. Mas nessa noite, Ele está ouvindo o seu clamor aí. Ele manda te dizer que Ele ouve o seu silêncio também. Ele manda te dizer que mesmo quando você pensa estar sozinho, você não está. Quantas vezes nós já indagamos: Deus, por que que o ímpio prospera? Por que que eu vejo chover na horta do vizinho? Por que que o gramado do vizinho é mais verde? Por que que ele é mais feliz? E eu que estou ao lado do Senhor, sofro tanto, padeço tanta coisa. Por que que parece que é eu que estou sozinho? Sabe por quê? Porque é na luta, é na adversidade que Ele mostra que é Deus na sua vida. Porque é na provação que Ele mostra que é Deus na sua vida. Irmão, foi no deserto que Ele fez os maiores milagres. Foi caminhando rumo ao deserto que o mar abriu e o povo passou a pés enxutos. Foi no deserto que uma coluna de fogo trouxe calor a eles durante a noite. Foi no deserto que uma nuvem tampava do sol para que aquele povo pudesse caminhar em um clima ameno. Meu irmão, pode até parecer que você está caminhando sozinho no deserto, mas ei, durante o dia Ele te protege e durante a noite Ele te aquece. Ele não se esquece de você. Você pode até passar pelo deserto, mas não passa sozinho. Você pode até estar passando pelo deserto, mas você não está passando sozinho. E acontece que Jesus diz: quero. E aquele leproso foi curado. Meu irmão, às vezes nós indagamos: Jesus, será que não está acontecendo é porque o Senhor não quer? Será que está acontecendo isso comigo é porque o Senhor não quer? Será que essa luta está acontecendo é porque o que é? O Senhor não quer me curar? E Jesus diz: quero. Agora eu te pergunto, quanto tempo foi que aquele leproso teve que esperar até Jesus dizer: quero? Quantos anos aquele leproso tinha quando Jesus disse: quero? O negócio é verdadeiramente se encontrar com Jesus. O negócio é verdadeiramente ter um encontro com Jesus. E nesse momento, e é nesse encontro que Ele diz: quero. É nesse encontro que Ele está te dizendo: quero.
Sabe qual é o dia do seu encontro com Jesus? É hoje! É hoje! E Ele diz: quero! É nesse momento, é agora. E Ele te diz: quero. Da mesma forma que eu disse no início, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Deus não me trouxe aqui para trazer essa palavra em vão, e ela não voltará vazia. E Ele te diz: quero. Pode ter sido difícil até o dia de hoje, mas hoje Ele te diz: quero. Aleluia. E Ele disse: quero, fica limpo. E imediatamente limpo, ele ficou de sua lepra. Vou pular agora para o versículo 5. E Jesus, aonde ia, Ele curava. Aonde Ele ia, milagres aconteciam. Coxos, cegos, mancos. Eu fico imaginando qual era a sensação daquelas pessoas que eram cegos, que eram curados por Jesus. Pessoas que nunca tinham visto seus pais, seus irmãos, que não conheciam a face de seus entes queridos. Quando é fé em um momento, no encontro com Jesus, Ele os curava. E qual é a primeira face que eles viam? É maravilhoso, irmão, só de pensar. Aquelas pessoas que nunca tinham visto nada na vida, a primeira coisa que eles viram foram a face de Jesus. Talvez você não entendeu o que eu quis te dizer. Talvez nós caminhamos cegos muito tempo, enganados por esse mundo, enganados por Satanás, achando que nós sabemos tudo, achamos que nós temos todas as respostas, achando que as respostas que nós não temos, nós damos um Google e Ele nos responde. Enganados, cegos. Mas Jesus hoje te traz aqui para fazer cair as escamas. E sabe qual é a face que você vê quando essas escamas caem? A face do Mestre, a face de Jesus, a expressão mais linda do amor. A verdadeira explicação da palavra amor é esse Jesus. E no versículo 5 diz assim: Jesus, entrando em Cafarnaum, aproximou-se um centurião implorando. Meu irmão, centurião é um chefe, é um capitão, é um comandante do exército de Roma. Sob a guarda dele existiam 100 combatentes, 100 pessoas que obedeciam-lhe as ordens. Sabe qual é a palavra que mais me chama a atenção? Implorando. Irmão, para aquele homem estar implorando, é porque o trem estava feio, é porque o negócio estava complicado, é porque ele estava aflito, é porque ele estava contrito, porque ele sabia que tudo que ele mandasse aquelas pessoas fariam. Se ele mandasse um daqueles soldados correr até o ocidente, até na China, sabe-se lá onde, atrás de um remédio, aquela pessoa iria, obedeceria a ele. Mas o negócio estava tão difícil, estava tão complicado, que ele não via solução na situação. E ele se achega até a presença de Jesus implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Primeira coisa que eu entendo aqui, que esse centurião, por mais que fosse romano, discriminado,
julgado. Ninguém gostava de centurião. O povo de Deus ali, os judeus, não gostavam dos romanos, porque na realidade eles estavam ali subjugando o povo. Eles estavam ali de intrusos na terra prometida. Aquela terra não é deles, mas eles tomaram para eles. Eles tinham que pagar impostos para Roma. Aquele povo era mal visto pelo povo de Deus. Aquele homem, aquele centurião não se ligou com aquilo que era o contexto da vida dele. Ele naquele momento, ele não ligou com o que iam achar dele. Imagina, se os superiores dele, do exército de Roma, ficam sabendo que ele foi até Jesus para procurar a solução para o seu problema. Ia dar problema para ele. Mas eu vejo aqui um homem sincero de coração. Eu vejo aqui um homem que, mesmo não conhecendo a Deus, amava o seu criado. Ele sabia que com todas as forças o criado dele sempre fazia aquilo que ele pedia. Ele se lembrava todas as vezes que o criado o servia, doente ou não. O criado estava sempre ali fazendo o que ele pedia. Quando é fé, ele se achega até Jesus. Jesus, meu criado está em casa, horrivelmente enfermo. A situação não tem solução, eu não vejo solução. Já procurei em tudo quanto é lado. Estou aqui para te pedir uma ajuda. Aquele centurião estava ouvindo falar de Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Foi nisso que nós lemos o primeiro versículo. Ora, descendo ele do monte, uma grande multidão o seguia. Uma multidão estava perto de Jesus. A todo instante aonde ele ia, uma multidão o seguia. Mas dessa multidão, aquele centurião não fazia parte. Aquele centurião não era um dessa multidão. Nós aqui nessa noite somos uma multidão. Nós caminhamos junto com Jesus. E talvez nessa noite você está dizendo assim: eu não faço parte dessa multidão. Mas talvez, como esse centurião, você veio nessa noite dizendo: Jesus, eu vim porque eu sei que é o Senhor que tem a resposta. Talvez lá no íntimo do seu coração você está dizendo assim: Jesus, eu não tenho visto mais solução para o meu problema. E por isso eu vim aqui, eu estou sofrendo. Eu vim para dizer para o Senhor: me ajuda. E sabe qual é a resposta de Jesus para ele? Jesus diz assim: eu irei curá-lo. Jesus não nega. Jesus não nega. Talvez você está pensando assim: não, Jesus está pregando uma peça em mim, não é possível. Tudo isso que eu estou passando não é possível, está acontecendo alguma coisa errada. Jesus está de brincadeira. Jesus não nega. Pode parecer que Ele não está te vendo. Pode até parecer que tem alguma coisa errada. Jesus não nega. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o rapaz será curado. Olha que maravilha isso aqui. Aquele centurião, sob o qual tinha 100 pessoas sob sua autoridade, homem de respeito,
Homem que estava ali numa postura, num status perante a sociedade elevado. Ele não era qualquer um. Mas mesmo assim ele diz: Jesus, eu não sou digno. Talvez porque ele se lembrava que na espada dele muitos morreram, que sob a ordem dele muitos foram sacrificados. Talvez ele se lembra daquele momento de todos os pecados que ele cometeu. Jesus, eu não sou digno. Quando a gente vem à casa do Senhor, quantas são as vezes que Satanás insiste em nos lembrar: você está fazendo o que aqui? Você se esqueceu do pecadinho lá atrás? Você se esqueceu de quem você era? Você se esqueceu do que você fazia? Você se esqueceu de tudo que você é? Você se esqueceu da lama que você vivia, do chiqueiro que você vivia? Você já se esqueceu? Quantas são as vezes que nós somos lembrados por Ele aqui? Mas nesse momento o que eu quero te dizer é que o que precisamos é reconhecer, assim como esse centurião reconheceu. Perfeitos nós nunca seremos. Mesmo depois do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mesmo depois do momento que nós vamos até as águas e nascemos novo. Eu lembro direitinho o dia que eu me batizei. Eu falei com Jesus: Jesus, agora eu vou pisar em ovo. Eu não vou mais pecar, mas de jeito nenhum. Eu vou me policiar dia após dia, 24 horas por dia, para não pecar. Impossível, irmão. Impossível. A palavra vai dizer que não existiu um justo sequer. Hoje nós estávamos comentando aqui sobre Enoque. Enoque foi um homem que viveu com Deus. Viveu tanto com Deus que foi levado, foi arrebatado. Ele não viu a morte. Comentamos também sobre Noé, homem também que viveu com Deus. Foi por causa dele que nós estamos aqui hoje, porque todo mundo foi destruído, mas Noé ficou firme. Noé era o único digno, o único que andou com Deus naquele tempo, e ele foi a nossa salvação. Agora eu te pergunto, será que Enoque nunca pecou? Será que Noé nunca pecou? Impossível. Impossível. Andar com Deus não quer dizer que nós sejamos perfeitos. Andar com Deus não quer dizer que nós seremos santos. Santos que nós não vamos colocar ali na vitrine. E nossa, ingenuidade minha foi pensar que após aquele dia do meu batismo eu não pecaria mais. Eu peco a todo instante, a toda hora. Sabe qual é a diferença? É estar na presença de Deus. É caminhar com Deus. Enoque caminhou com Deus. E Jesus está nos chamando hoje para caminhar com Ele. Ele está chamando pessoas para caminhar com Ele. Não para ser perfeitos, para caminhar com Ele. Caminhar com Ele é uma luta constante. É se deparar com o pecado e a todo instante a gente fazer uma escolha. A escolha de não pecar. Estar na presença de Jesus, caminhar com Jesus é uma luta constante. Lutaremos dia após dia. E muitas são as vezes que cairemos. Muitas são as vezes que pecaremos. Mas com os nossos erros, com os nossos pecados, nós seremos perdoados por Ele. E com eles aprenderemos. Seremos amanhã melhor do que fomos ontem. Até o dia que Ele nos levar. E naquele grande dia, Ele vai estar frente a frente com cada um de nós e vai perguntar: e aí? Como foi? Caminhou? Teve firme? Ou desistiu? Jesus está te chamando, meu irmão, para caminhar com Ele. Não vai ser fácil. Vai ter momento difícil, mas lembra, você não estará sozinho. Ele caminha com você.
Isso é caminhar com Jesus. Reconhecer a cada dia que somos pecadores, reconhecer a cada dia que somos falhos, e Ele nos dará vitória dia após dia, vitória após vitória. Nós comentamos hoje qual que é a diferença de Davi com Saul. Saul pecou, desobedeceu a Deus. E Davi desobedeceu, Davi assassinou, Davi mentiu, Davi fez muito mais coisas do que Saul. Por que Saul não foi perdoado e Davi foi? Porque Davi decidiu caminhar com Deus. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque o que Satanás intenta contra os nossos corações é endurecê-lo. Quando nós pecamos, ele fala assim: está vendo? Você não consegue, então desiste e peca de novo. E quantas são as vezes que a gente realmente desiste e volta para andar nos caminhos do mundo, e os nossos atos são muito piores do que antes, porque o nosso coração se endurece, e quanto mais pecamos, mais forte o pecado fica em nossos corações. Foi isso que aconteceu com Saul, diferentemente daquilo que aconteceu com Davi. Porque quando Davi percebeu que tinha cometido um erro, uma falha, um pecado, ele voltou atrás. Pai, me perdoa, não retiras de mim o teu espírito. Não retiras de mim o teu espírito. E é isso que o centurião está dizendo aqui. Eu sou pecador. Jesus, eu sou pecador. Eu sei que tu és santo. Tu és um homem de Deus. Por isso não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O que aquele centurião não entendeu é que Jesus já estava dentro da casa. Que aquele centurião não estava percebendo que Jesus estava entrando ali. Que o Espírito Santo estava ardendo no coração dele, do mesmo jeito que está ardendo no nosso aqui. E Jesus fala para ele: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de andar, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz, o meu servo, o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e o meu servo faz isso, e ele faz. Quem disse para aquele centurião essa revelação? Porque isso aqui não é uma revelação qualquer. Como eu disse, aquele centurião não fazia parte da multidão. Ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar de longe, porque no meio daquela multidão, quantas pessoas ouviram palavras maravilhosas de Jesus? Quantas pessoas viram os milagres de Jesus? E ele ainda diz assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus. Disse aos que o seguiam: em verdade, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe por quê? Porque aquela multidão estava escutando Jesus falar, mas não estava ouvindo. Aquelas palavras não estavam entrando no coração. Nós comentamos hoje cedo também sobre os frutos do Espírito, e a gente entendeu que os frutos do Espírito não dependem de nós, são do Espírito.
Sabe quando é que você vai amar mais? Sabe quando é que você vai ter mais paciência? Vai ser mais longânimo? Sabe quando é que os frutos do Espírito vão aflorar em você? É quando você deixar o Espírito falar através de você. Esses dons, esses frutos não são seus. Por isso, quantas são as vezes que nós nos frustramos? Porque nós tentamos de todo jeito fazer com que esses dons fluam. Mas na realidade, esses dons são dele. O que nós precisamos entender é que é ele que fará. É ele quem faz esses frutos florescerem. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Aquele povo ouvia Jesus, mas não estava deixando o Espírito falar com eles. Esse centurião, mesmo não ouvindo as palavras de Jesus, deixou com que o Espírito Santo revelasse Jesus para ele. De quem é que vem a fé? De onde é que brota a fé? Quem é que tem a verdadeira fé? Você tem fé? Você acredita? Mas quem é que te deu essa fé? Será que essa fé brotou do nada em você? Será que você veio aqui nessa noite acreditando que Jesus ia falar com você e essa fé surgiu do nada? Não. Foi o Espírito de Deus que te deu essa fé. Sabe quando é que nós nos frustramos? Porque a palavra vai dizer assim, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediremos que um monte saia de um lugar e vá para o outro, e pegaremos em serpentes e escorpiões, e a gente se frustra porque a gente não consegue ver isso, a gente não está conseguindo enxergar isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos deixando o Espírito de Deus crescer em nós a fé. Sabe quando é que nós lançamos a palavra e os espinhos vão e a matam? Sabe quando é que nós lançamos a semente e ela cai em cima da rocha e ela não brota? É quando nós não deixamos o Espírito Santo ter liberdade em nossos corações. É quando nós ouvimos a palavra, mas nós saímos porta fora e por ali ficou. É porque nós achamos que servir a Deus é vir à igreja. É porque nós achamos que servir a Deus é vir e cantar junto com o louvor, e vai, e aquela coisa toda, mas saiu dali para fora, esquece. Não é isso, irmão, não é isso. Sabe quando seremos perfeitos? Quando nós perfeitamente deixar o Espírito agir através de nós. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Ele é quem vive em mim. Essa é a revelação, é isso. Porque já não sou eu mais quem vivo, Ele é que tem que viver em nós. Sabe quando nós fazemos aquele pecadinho escondido? Falei, esse aqui eu não vou contar para ninguém. É uma mentira de Satanás para você mesmo. Porque Jesus é que vive em você. É Jesus é que vai trabalhar em você. É Jesus é que vai curar você. É Jesus é quem vai limpar você. É Jesus é quem vai te aumentar a fé. E é através de Ele, através dEle, é que faremos grandes obras. É através dEle. Porque sabe por quê? Porque tudo é por Ele e para Ele. O que nós não estamos entendendo é que não se trata de nós. Não se trata de mim, não se trata de você. Se trata dEle. Sabe por que Ele quis curar aqui o servo do centurião? Para a honra e glória dEle. Não é por causa do centurião, é por causa da honra e da glória dEle. Quem é que levou o centurião até Jesus? O Espírito. O próprio Deus. E a quem que o Espírito levou? A Jesus, o próprio Deus. Quem é que foi lá quando Jesus disse, então vai, porque ele já foi curado? Quem é que foi lá curar? O próprio Deus. Tudo por Ele, para Ele. Irmãos,
pois também eu sou homem, isso que nós já lemos. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o ouviam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe por quê? Porque estavam focados na lei, porque estavam focados naquilo que Moisés escreveu, nos 10 mandamentos. Estava focado em todas aquelas leis que eles cumpriam, achava que aquela era a chave da vitória. Mas ali Jesus está mostrando um outro conceito. Jesus está dizendo assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí depois ele diz assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é a verdade que nós temos que conhecer? Jesus. Quem é o amor? Jesus. É tudo por Ele, para Ele. Então nessa história toda, quem somos nós? Nós somos os agentes do amor de Deus. É através de nós. Pode aplaudir o Senhor? É através de nós que Ele quer se revelar. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra dura, né? Sabe quem é que estava escutando isso aqui? Os filhos da promessa, os filhos de Abraão. Foi para eles que Deus fez a promessa, que Deus os faria mais numerosos que as estrelas do céu. Foi para eles que Deus prometeu a terra prometida. Só que aquele povo até aquele momento não tinha entendido o que era realmente a terra prometida. Aquele povo não entendeu aonde que eles deviam buscar a terra prometida. Aquele povo, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai ver eles na presença de Deus, rumo à terra prometida. Mas quando se achegam à terra prometida, eles se corrompem e se afastam de Deus e perdem a terra prometida. E aí depois eles voltam e Deus os leva de volta e eles saem da presença de Deus para fora de novo. E aquele povo focado na terra prometida. Opa, nós estamos na terra prometida. Opa, perdemos a terra prometida. Voltamos e saímos, voltamos e saímos. Eles não entenderam que na realidade não é a terra prometida. Na realidade é o Deus da terra prometida. Aquele centurião largou tudo o que achava de si mesmo para buscar o verdadeiro Deus. Ele achava que não era digno de que Deus entrasse na sua casa. O que ele não havia entendido é que Jesus já havia entrado. E talvez essa seja a nossa situação hoje. Nós nos achamos não dignos de que Ele habite em nosso coração, de que Ele entre na nossa casa, de que Ele faça morada na nossa casa. E Apocalipse 3:20 vai dizer que Ele está à porta, batendo, esperando que alguém ouça, esperando que alguém abra a porta. Ele não é um ladrão que vai arrombar a porta. E Ele nessa noite está batendo aí na porta do seu coração. Feche seus olhos.
quero lembrar você que não foi você quem veio aqui por sua própria conta. Assim como não foi aquele centurião que simplesmente quis sair do seu lugar para vir até a presença de Jesus. Foi o Espírito Santo que levou aquele centurião até a presença de Jesus. Oh Deus, e eu sinto a tua presença aqui. E do mesmo jeito que ele levou aquele centurião, ele te trouxe aqui nessa noite. E ele agora nesse momento ele diz para você aí, aonde você está. Ele diz para você, olha, tudo que você já fez, tudo o seu passado, todos os seus pecados, eu lanço fora. Nada disso me interessa. Jesus está te dizendo nessa noite, vem para perto, ouve a minha voz, ouve, chega mais perto, oh Deus, oh glória, lá mandara lá basuri de me calabas. Você não está sozinho aí, Ele nunca te deixou sozinho. Lá fora pode ser frio, lá fora pode ser escuro, triste, vazio. Lá fora você chora, há choro, há sofrimento, há tristeza. Mas Ele está aqui hoje de braços abertos esperando você. E os seus braços são fortes. Nos seus braços há calor, há amor, porque Ele é alegria, Ele é vida. Ele não quer nada que você não possa dar. Ele só quer verdadeiramente o seu coração. Ele quer que você, ao sair por aquela porta, você se lembre: eu estou com você. E mesmo naqueles momentos que quando você achar que estará sozinho, Ele vai te lembrar novamente: eu estou com você. E Jesus disse para o centurião naquele momento, continua com seus olhos fechados, deixa Ele tratar com você. E Jesus fala para o centurião: olha, que maravilha, que fé mais linda. De onde eu esperava não veio uma fé como a sua. Porque o povo que se diz o povo de Deus não tem aberto o coração. Mas você abriu, centurião. Mas você abriu. Vai e seja feito conforme a tua palavra. E a palavra vai dizer que naquela mesma hora o centurião foi curado. Por quem é que você está orando aí nessa noite? Quem é que Deus traz no seu coração aí nessa noite para você orar? É você mesmo? Então ora. Se não tiver palavras para dizer, não diga, só sinta o abraço dele aí. Sinta o afago dele aí no seu rosto. Sinta o carinho dele. Sinta Jesus tocando em você aí. Você não veio aqui à toa. Essa palavra não é para um e para outro, é para todos. É para mim também. Eu estou sentindo o abraço dele aqui nesse momento. Sinta. Ele é amor. E esse amor é incontável, é inumerável, é infinito.
tem suficiente para todos. Oh, Nabalabas. É lindo estar na tua presença, Jesus. Eu reconheço o quão falho eu sou. Eu reconheço, Jesus, as minhas falhas, os meus pecados. Mas eu sei que o teu amor naquela cruz cobre todos eles. Ah, Nabalabas. Sinta o carinho dele, meu irmão. Sinta o abraço dele, hein? Oh, Jesus. Se coloque de pé. Aquele servo estava numa cama. Aquele servo estava sofrendo horrivelmente. Mas pela oração de seu Senhor, pela oração de um homem contrito, que soube aonde buscar, ele foi curado. Lá na casa dele, naquela cama, talvez ele não entendeu o que aconteceu. Mas verdadeiramente, ele teve um encontro com Deus. Verdadeiramente, Deus tocou nele e o curou. Meu irmão, é maravilhoso demais estar na presença de Deus. Porque quando nós verdadeiramente temos um encontro com Ele, aqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que nós amamos e queremos bem, também serão tocados por Ele. Talvez demore, talvez é um processo lento, difícil, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: vai acontecer. Fala para ele: Deus vai mudar a sua história. Fala para ele: Deus vai mudar a história dos seus entes queridos. Só fica firme. Bata palmas para ele aí. Você não veio aqui à toa nesse momento. O louvor vai cantar uma canção. Nós já estamos encerrando. Mas esse é o momento de você abrir o seu coração aí para Jesus. Talvez você pense assim: eu já aceitei Jesus. Eu já conheço esse Jesus. Conhece mesmo? Eu te pergunto, conhece mesmo? E se eu te disser que nós nunca conheceremos Jesus em sua totalidade? Eu já preguei isso aqui. Nós passaremos uma eternidade conhecendo um Deus eterno. Nunca saberemos tudo. Louve a Ele. Ouça a voz de Jesus aí. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está. Se der vontade, sai do seu lugar. Vai dar um abraço no irmão que está do seu lado aí.
as obreiras. Vai lá, meu irmão. Tem pessoas precisando de um abraço de Deus. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos envolva. Ele te ama, Ele quer mais. Ele quer fazer mais por você. Ele te ama. Ele morreu naquela cruz por você. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Jesus te ama, meu irmão. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Nós te louvamos, Jesus. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Irmãos, para encerrar, vou segura. Irmãos, você não veio aqui em vão. Não foi acaso. Não foi coincidência. Ele manda te dizer mais uma vez. Ele sabe quem você é, sabe tudo que você fez, está de braços abertos para que você tenha um verdadeiro encontro na presença dele. E aquelas pessoas que você ama serão impactadas junto com você. Mas para isso tem que partir de você essa vontade de estar na presença dele. Amém? Bata palmas para o Senhor Jesus.